Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui no CIESPcast, CIESP da Diretoria Regional Sul, do CIESP, para mais um bate-papo sobre comércio exterior. Aqui estamos com a Rita Campagnoli, eu sou Luiz Barbosa, nós estamos primeiro vice-diretor. Nós estamos hoje recebendo um tema muito interessante, que é a expansão das nossas exportações e, mais importante é isso, a expansão da exportação através das mulheres. Nós estamos hoje com a Mayra Caccioli, que ela é da PEX, ela veio aqui de Brasília para cá, está passando aqui rapidamente para São Paulo, para nos mostrar esse programa interessante que é sobre a exportação e principalmente exportação feita por mulheres, ou seja, são as mulheres que estão comandando as empresas, que estão comandando o nosso comércio exterior e tem esse esforço da Apex feminino, isso é muito importante. E agradeço muito a audiência e vamos lá, eu gostaria de passar primeiro para a Rita para fazer a apresentação da Mayra, e aí a Rita Campagnoli, nossa diretora do CIESP Sul, junto ao Derex no CIESP. E aí vamos em frente com mais esse bate-papo para comércio exterior. Boa tarde a todos. Hoje temos o prazer de receber, a Mayra Caccioli. Obrigada. No nosso podcast Comércio Exterior do CIESP Sul. Inclusive foi muito... foi uma como eu posso dizer, foi uma oportunidade, né, Mayra? Sim. Que você estava aqui em São Paulo e nós aproveitamos a sua estada aqui, então eu agradeço bastante por essa participação conosco. Eu que agradeço, Rita e Luísa, é um privilégio, uma oportunidade importante para a gente. Obrigada. A Mayra Caccioli, ela é gestora técnica do programa Mulheres e Negócios Internacionais da Apex Brasil, ela é mestranda em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, no Núcleo de Ambiente da Universidade Federal do Pará. Puxa, interessante, hein? Diferente. Depois eu quero que você fale sobre isso. Psicóloga e mestre em processos de desenvolvimento e saúde, especialista em neuropsicologia e principalmente gestão de comércio exterior e negócios internacionais, entre tantas outras qualificações, né, Mayra? Queria agradecer realmente muito por aceitar o nosso convite. Obrigada, e aproveitando, como eu comentei, a sua estada em São Paulo, para que você possa comentar conosco sobre o trabalho da Apex, em especial sobre o programa Mulheres e Negócios Internacionais. Muito bem, vamos lá. Muito obrigada novamente, Rita e Luiz, pela oportunidade. Então, a Apex, acredito que todo mundo, de alguma forma, tenha já ouvido falar sobre o nosso trabalho, a Agência Brasileira de Promoção de Exportação, Atração de Investimentos. Nós fazemos parte do Sistema S e é essa a nossa missão, é promover as empresas brasileiras em outros mercados, promover as empresas brasileiras no mundo. A Apex, ela fica localizada em Brasília, porém temos escritórios regionais no Brasil e escritórios também em várias partes do mundo. Hoje a gente está trabalhando em coordenação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Então, nós somos executores de políticas públicas voltadas para essa agenda do comércio exterior. A Apex, ela trabalha por meio de vários projetos, várias ações, mas, de maneira geral, tudo que a gente faz necessariamente vai estar inserido em uma dessas categorias do nosso portfólio, que é a área de inteligência, a área de inteligência setorial, inteligência de mercado, a parte de qualificação, de preparação das empresas para a estratégia que for, que essas empresas precisem ou desejem utilizar para se inserir em outros mercados. A parte de promoção comercial, efetivamente, que é a realização ou o apoio das empresas para participação em feiras, missões, rodadas de negócios, e outras modalidades que às vezes são mais específicas de determinados setores. Nós temos também o componente de expansão internacional, então, os escritórios da
Apex, né, localizados no exterior, eles apoiam as empresas, por exemplo, que tenham estratégia de abertura de operação em outros países, quer seja instalação, né, operação, representação comercial, distribuição. Então, os escritórios da Apex, né, ajudam e apoiam, né, nessa estratégia de expansão, independentemente de serem ou não exportadoras. Temos o pilar também de atração de investimentos. Então, a atração de investimentos internacionais, né, diretos no país, ou então o trabalho com fundos, né, com investidores internacionais e empresas brasileiras. E, por fim, a gente também tem ações que são voltadas para a promoção da imagem do país, né, da construção da imagem do país, como sendo também, né, como tendo uma condição, né, de prover e de disponibilizar essa oferta, né, de qualidade, essa oferta, né, de produtos e serviços para outros mercados. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve na Apex, né, brevemente, para a gente partir aí deixar todo mundo no mesmo ponto, né, para essa conversa. Mayra, e como é que a Apex, por que ela desenvolveu um programa de exportação dirigido e voltado para as mulheres? O que startou esse programa? Acho que o ponto de partida para pensar nesse programa é exatamente a atuação da Apex em linha com políticas globais de promoção de comércio internacional, de comércio exterior. Então, a gente sabe que grandes organismos internacionais hoje também entendem e trabalham com essa perspectiva de que, se a gente ampliar a participação de empresas lideradas por mulheres no comércio internacional, você, por meio do comércio internacional, você vai estar contribuindo com geração de renda, né, com ampliação dessa presença. A gente sabe que as empresas que exportam são empresas que, no geral, elas tendem a crescer mais, elas tendem a pagar melhores salários, né? Então, por que não a gente tornar essa condição, né, ou esse contexto dos negócios internacionais mais acessíveis para as empresas lideradas por mulheres? Então, a gente tem uma perspectiva que é essa, de ter esse programa alinhado com grandes tendências, né, e políticas globais. Vários, né, países do mundo estão trabalhando também com essa agenda, incentivados por organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, né, UNCTAD. Por outro lado, a gente vê que há uma grande disparidade, né, de representação de empresas lideradas por mulheres exportadoras. Então, a gente teve um estudo, né, do MDIC, que foi realizado em 2023 e replicado em 2024, que mostrou que de toda a base exportadora brasileira, apenas 14%, em torno de 14%, de empresas lideradas por mulheres, né? Então, assim, e essa liderança é na gestão ou na composição societária? Qual que é o critério? Essa metodologia que foi utilizada por este estudo do MDIC, ele analisa os nomes de contratos sociais. Então, são empresas que supostamente possuem propriedade, né? A propriedade ali é 51% ou toda de mulheres. Detalhe da propriedade. Isso. Mas ela precisa estar na gestão ou então só participação societária? Porque... A participação societária, por essa metodologia, né? Mas no nosso programa, Luiz, a gente ampliou esse conceito. Então, de acordo com cada organismo, com cada iniciativa, esse conceito de liderança feminina, ele pode ser, digamos assim, calibrado à estratégia que você pretende utilizar. Então, a nossa definição, Rita, de liderança feminina é tanto a empresa que é propriedade 100% de mulher, quanto a empresa que a mulher possui 51%, né, do capital,
quanto também a iniciativa que tem mulheres em posição de gestão e de decisão, né? Então, eu tenho a iniciativa que não é de propriedade de mulher, mas eu tenho mulheres ocupando, né, essas posições de decisão. Quando a gente leva esse conceito, Luiz, por exemplo, para pensar em cooperativas, pensar em empreendimentos rurais, a gente já tem que ampliar um pouco mais. Às vezes, a gente vai trabalhar com a ideia, assim, de uma cooperativa que tem alta representatividade feminina, né? Por conta de, por exemplo, a gente não ter uma cooperativa que tenha lá mulheres ocupando, né, posições de presidência ou de gestão. Então, no nosso programa, a gente tem trabalhado com esse conceito mais amplo, mas em outros programas, em outros países e programas executados por alguns desses organismos internacionais, esse conceito ele pode também ser mais ou menos rígido, né, e específico. Então, por exemplo, a gente trabalha muito em parceria com o BID. Eu vim para São Paulo para justamente participar de um evento realizado pela WeConnect, né, que é uma ONG dos Estados Unidos, que inclusive certifica empresas lideradas por mulheres. Então, esses dois parceiros já trabalham realmente com a análise do contrato social da empresa e da constatação, né, do pertencimento, da propriedade a partir de 51%, né, do capital social. Então, é isso, né? Como a gente tem um programa que tem ali diversas iniciativas, diversas ações, diversos perfis, a gente vai, né, estabelecendo essa referência da propriedade ou da liderança ou, né, da gestão de acordo com o que a gente precisa alcançar de resultado. Então, teve esse primeiro motivo, né, Rita, que é acompanhar as tendências. E eu queria fazer um comentário naquilo que você está falando. A ONU Mulheres tem um estudo, e eu até tive acesso a esse estudo, que a gestão empresarial, ainda que não sejam as proprietárias das empresas, é extremamente importante na mão das mulheres. Ou seja, tomada de decisão muito forte dessas mulheres nessa gestão. Tanto é que a gente, por exemplo, tem ações em que o acesso, né, a participar dessas ações por meio, por exemplo, de termos uma mulher ocupando a liderança da área de comércio exterior da empresa. É muito comum. Né? Isso é muito relevante em termos desse trabalho, né, de ampliar a participação, de ampliar o impacto, né, do empreendedorismo feminino nos negócios internacionais. Então, temos esse primeiro motivo dos organismos, né, e de a gente entender que mundialmente essa é uma agenda de sustentabilidade quando a gente pensa que existe no mundo compradores, por exemplo, Luiz, que estão de fato interessados em comprar de uma iniciativa que ele sabe que ao fazer aquele negócio, ele vai trazer um impacto ampliado, né, em termos de toda essa dinâmica que a gente já comentou aqui. Então, hoje, né, a gente tem essa agenda, né, da economia de diversidade e inclusão, que é uma agenda, né, global, e aí não só na perspectiva de gênero, mas na perspectiva, né, de raça, né, de outras condições, né, de perfis, né, por exemplo, as próprias agendas e as iniciativas que promovem pequenas empresas também estão inseridas nesse debate, nessa construção de diversidade e inclusão, né? A gente tem, então, como um segundo fator, essa constatação, né, essa pergunta do porquê mesmo que a gente, né, não tem mais empresas lideradas por mulheres exportando, né, e entender essa disparidade tão grande. E acho que num terceiro pilar, numa terceira perspectiva, a Apex está muito alinhada com a perspectivas, né, com a perspectiva dos ODS. Então, a gente tem o ODS 5, né, que fala sobre a importância de a gente ter iniciativas que, de fato, contribuam com o empoderamento, a autonomia econômica da mulher, e a gente, né, busca fazer isso por meio desse programa. E desde que foi implantado, Mayra, qual tem sido o resultado alcançado? Tem sido satisfatório?
Bom, esse programa, a gente pode responder essa pergunta por meio de duas referências, né, de resultados. Então, uma referência de resultado que a gente tem bastante clara é a ampliação de empresas lideradas por mulheres na base da Apex Brasil. Então, a própria base de empresas da Apex Buscando Brasil, os programas, se inserindo nos programas, se cadastrando nos programas. Isso, exatamente. A gente ampliou a quantidade de empresas lideradas por mulheres que fazem parte da nossa base de clientes. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê que temos mais empresas lideradas por mulheres na nossa base de clientes, a gente entende que elas estão acessando mais os apoios, né? O assunto foi colocado à mesa. E quando que iniciou, exatamente? Quando que o programa iniciou? Em junho de 2023. 23. Então tem 2 anos já, 2 anos e meio. Isso, já entramos no ano 3 do programa. Então já tem uma bagagem, já dá para fazer essa contabilização da ampliação. Da ampliação de resultado. É importante isso. Da ampliação. E o segundo ponto que a gente considera muito importante, Luiz, é que um dos mecanismos que nós implementamos nesse programa, que na verdade é uma estratégia, né? É um guarda-chuva. Esse programa é um guarda-chuva cheio de ações. Mas nessa estratégia, um dos mecanismos foi exatamente a implementação de mecanismos inclusivos. Então, nós temos uma resolução da nossa diretoria executiva que estabelece para a Apex, né? E na medida do possível, a gente espera que os parceiros também, né, se inspirem nisso, mas estabelece para a Apex a utilização de pontuação adicional para empresas lideradas por mulheres, obviamente, contanto que elas atendam os requisitos técnicos, né, de preparação daquela ação. Nós temos possibilidade de fazer ações com reserva de vagas e a gente tem possibilidade de fazer ações também 100% dedicadas para empresas lideradas por mulheres. Então, o nosso fator também de resultado e sucesso do programa, Rita, aconteceu até esse ano, quando nós tínhamos uma missão, se não me engano, para o Chile. Não era uma missão 100% dedicada para mulheres, né, feminina. No entanto, com base no ranqueamento que foi obtido, né? Porque a gente sempre trabalha, Luiz, com regulamentos, né? Que estabelecem lá os requisitos que são obrigatórios, né? Os requisitos que são classificatórios. E aí, o resultado disso foi que a gente teve um ranqueamento de 20 empresas lideradas por mulheres, que era uma adesão de 20 empresas. Não. Elas já tinham aderido ao programa e com isso se qualificaram. Isso, exatamente. A gente tinha 20 vagas para a missão e as 20 vagas foram ocupadas por empresas lideradas por mulheres. Mas isso veio daquela adesão inicial delas no programa, na qualificação, em todo porque eu entendo isso. Até para o público geral, acho que não consegue entender o que foi isso. Elas aderiram ao programa, se qualificaram, aí elas foram selecionadas para poder participar dessa... Exatamente. Então tem um processo anterior que já é fruto desse 2023 para cá. Sim, né? Dizer, exatamente. Isso que eu tô tentando passar para o leigo, né? Porque a gente sabe o que para explicar, né? Qual que foi o processo, né? Para ela agora esse ano tá participando, ela já teve uma qualificação que isso aí já vem de fruto de mais de ano, né? Exatamente, ela teve acesso a essas outras oportunidades para se preparar, né? Porque nesse processo, Luiz, né, Rita, e quem tiver... Eu queria entender exatamente que você falasse qual é essa qualificação. Nós estamos falando do PIEX, por exemplo? É a mesma dinâmica... Bom, não é a mesma dinâmica, eu não expliquei ainda. É isso que eu queria colocar, porque a gente já está indo para a viagem para o Chile, mas tem o antes, né? Quer dizer, o programa é muito mais robusto porque ele trouxe toda uma qualificação antes, demora um tempo, né? Não é, olha, a pessoa, até é importante, né? A empresa ela demora um tempinho para se qualificar, demora uns meses, ou se for rápido são meses, senão vai ser mais de ano para qualificar, para chegar num ponto para participar de uma missão. Exato. E aí tem PIEX, tudo isso aí, que são essas ferramentas maravilhosas que a Apex tem. Né? Então, esse programa feminino, ele já começou lá antes, fez toda essa... Isso que eu queria que explicasse qual que é o processo. Exatamente. Porque senão a gente, o leigo que está nos escutando aqui, ele vai achar, pô, mas foi só uma seleção? Né? Não. Tem uma qualificação. Então, assim,
vai por mérito, né? Exato, é que eu falei. Os mecanismos inclusivos, a pontuação adicional, as vagas, elas não vão ser destinadas, eles não vão ser destinados para uma empresa que não esteja efetivamente preparada, né? Não atenda os requisitos. A gente sabe da seriedade dos programas, né? Exato. Mas esse programa, como eu falei, né, que é uma estratégia, na verdade, o que ele faz é aplicar a lente de gênero a todos esses componentes do trabalho da Apex, né? Tanto de inteligência, de qualificação e tudo mais. E aí, de fato, o seu apontamento é importante, porque eu não tinha falado ainda das ações que a gente realiza no programa. Então, a gente realiza, né, exatamente as ações que são específicas e essas ações inclusivas. Então, por exemplo, a empresa, ela se cadastrou, né? A gente ampliou e divulgou, né, a Apex, a possibilidade de exportar. A gente teve muito mais empresas lideradas por mulheres se cadastrando, tendo acesso à diversidade de apoios que a Apex tem. E aí, eu posso ter uma empresa, por exemplo, que começou a participar do PEX, nosso programa de qualificação para exportação, que é gratuito, individualizado, que é o começo da jornada, que inclusive tem 2.000 vagas para São Paulo, um desafio incrível, né? E começou recentemente a atuar, né, nesse novo ciclo do programa. Então, esse programa, Luiz, ele não é específico para mulheres, por exemplo, geral, né? No entanto, o que acontece? Quando a gente tem mais empresas lideradas por mulheres, fazendo parte da base, recebendo a nossa comunicação, recebendo, né, toda a divulgação que a gente faz de iniciativa, organicamente a gente amplia a quantidade de participação, né, dessas empresas nessa iniciativa. Então, é isso, né? Sem dúvida, a gente sempre recomenda que as empresas deem esse primeiro passo, fazendo da jornada, fazendo o PEX, né? E aí no PEX a empresa tem acesso individualizado, gratuito, a um profissional especialista em comércio exterior que vai percorrer com ela todos os conhecimentos básicos para exportar. E é muito interessante que a gente parte, né, às vezes da ideia de que é uma empresa que nunca exportou, que vai fazer o PEX, mas não, nós temos empresas que já ou fizeram exportação esporádica, ou até já são empresas intermediárias, experientes, que fazem o PEX justamente para, às vezes, sistematizar aquele conhecimento, que às vezes a empresa se tornou exportadora sem necessariamente ter tido uma oportunidade, né, de qualificação, né, mais estruturada. Então, a gente tem toda a natureza... Não pensou o processo, só fez. Né? Exatamente. A gente tem toda a natureza de situação. E a gente tem no programa algumas ações que são específicas. Então, por exemplo, nós temos um curso de educação à distância, um curso de AD na nossa plataforma, que traz exatamente essa perspectiva mais específica de comércio exterior para negócios liderados por mulheres. Então, tá lá, gratuito, acessível. Temos o PEX. Isso é interessante o que você falou. Isso está no site? Está no site, tá? Então, é interessante Mulheres Além da Fronteira. Tá, e você quiser fazer só um cadastro? Ir lá, se cadastrar. Se cadastra e já tem acesso a esse conteúdo. Nós temos uma outra iniciativa, que é uma iniciativa específica também para negócios liderados por mulheres, que a gente desenvolve em parceria com o MDIC, que é o Elas Exportam. Né? E aí o Elas Exportam, por exemplo, Luiz, busca essa preparação da empresa, não por meio de curso, de conteúdo, né, formal, estruturado, mas por meio de mentorias. Né? Que bacana. Então, a gente tem esse programa também. A gente desenvolveu, em parceria com o Banco do Brasil, um outro programa também específico para mulheres. Temos, junto com a CNI, um outro programa específico para mulheres. Então, a gente tem, assim, uma cesta, né? Que são as iniciativas que já existiam, e essas iniciativas a gente torna essas iniciativas mais acessíveis, mais visíveis para os negócios liderados por mulheres, inclusive falando para os negócios liderados por mulheres que, olha, você pode exportar também, né? Porque às vezes em função de toda esses desafios, né? Essa construção social que a gente tem,
é um negócio pequeno. A gente sabe que, por exemplo, as empresas, né, com liderança feminina tendem a ser pequenas empresas, tendem a ser MEIs. E aí a gente virar para uma MEI e falar, olha, você pode exportar? Né? Aparentemente é uma coisa, né? Exatamente, impensável, inacessível. Bom, mas aí a gente tem essa cesta e o que acontece? Faz toda a preparação, qualificação, ambientação por diversos caminhos. Diversos caminhos. Então, muito provavelmente, Luiz e Rita, quando a gente fez essa seleção para essa missão para o Chile, as empresas que foram selecionadas, elas apresentavam os requisitos. Já tinham feito todo esse processo. Por isso, todo esse processo. Então, às vezes fez o processo com o portfólio da Apex, às vezes fez o processo com o portfólio de outros parceiros, que também desenvolvem ações. Sebrae, as próprias federações, os SINs das federações, né? Então, quer dizer profissionais de comércio exterior também, formados. Perfeito, também, isso, tem lá. Ela nunca fez, esse ponto é legal, muito bom você ter trazido, e de fato faz sentido. Às vezes ela não fez, não frequentou PIEX, não participou do SIM, não consumiu nenhum apoio do nosso ecossistema, né, de negócios internacionais. Mas ela tem lá a área de Comex dela, né? E tem o especialista lá. Então, é isso. Elas chegam preparadas. Cada uma percorreu. Seja um despachante, exatamente, uma comercial exportadora. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Então, cada uma percorreu um caminho que fez com que ela chegasse lá, tem uma visão de administração. Para participar. Tem um domínio de línguas, às vezes, né? Que exato. É muito importante. Ou se não tem, ajuda, né? vai lá, né? Leva o seu representante, ou até o seu tradutor. Muitas empresas fazem isso também, né? Localmente até. Exato. Então, essa ideia do tipo de trabalho, né, que a gente faz. E aí, por exemplo, Luiz, o que eu acho, né, particularmente interessante é que a gente olha muito para o que já existe. Nesse programa e na estratégia, o que a gente mais tenta fazer é não inventar a roda, né? Justamente por isso do que a gente acabou de falar. Se é uma demanda, uma necessidade que a Apex já tem uma iniciativa que pode atender, vamos então, né, potencializar esse acesso à iniciativa. Empresas como essa, né? Exatamente. E aí, o outro componente do programa que a Rita sabe muito bem, que são as parcerias. Quando a gente começou esse programa, nós lançamos o compromisso da Apex Brasil, né, de equidade de gênero. Rita estava lá, né, Rita? Então, foi um evento que nós fizemos em março de 2023, falando, né, e declarando esse compromisso da Apex. E mais, não só na perspectiva do negócio, como na perspectiva corporativa, como que a gente estava conversando aqui, né? Sim. De que forma também que a gente olha para a equipe da Apex, como que a equipe da Apex está composta. É verdade, né, que quando a gente quer sugerir, induzir que alguma coisa aconteça, a gente primeiro tem que praticar, né, de preferência, essa questão. E a Apex cuidou muito bem disso, né, por meio do apoio do nosso presidente Jorge Viana, do nosso diretor Floriano Pézaro, da nossa diretora Ana Repesa, né, que é a liderança, né, a efetiva liderança de todo esse processo. Então, lá em março, Luiz, a gente fez a assinatura dessa carta, desse compromisso de equidade de gênero. Dentro desse compromisso estava a entrega deste programa, né, justamente mostrando que o programa é um dos componentes desta agenda para a Apex. Mudou uma postura, né? Isso. Mudou uma postura. Então, daqui para frente, vamos por aqui. Vamos olhar dessa forma. Esse é o mais importante, é começar um dia, né? Exatamente. E aí nós desenvolvemos uma ferramenta de parceria bastante simplificada, né? Ou seja, se a gente for olhar aqui para aquelas estruturas, né, dos mecanismos de parceria, acordo de cooperação, né, protocolo de intenções, enfim, a gente criou uma carta. Uma carta de apoio a esse compromisso. Por meio dessa carta, a gente foi conversando com todos os parceiros
todo o ecossistema de empreendedorismo feminino, ecossistema de negócios internacionais, organismos internacionais, ministérios, de forma que hoje a gente tem mais de 80 cartas assinadas por parceiros. Então, a ideia que a gente busca, né, o tempo todo desenvolver e aplicar, Luiz, é isso. Por que eu vou fazer uma coisa que o parceiro está fazendo? Né? E está fazendo muito bem. Tá. Então, acho que a coisa que eu talvez tenha mais falado ao longo desse período, nesse processo, né, com as parcerias, vamos fazer uma mão dupla? Sim. Vamos levar o que a Apex faz para o seu projeto, né? E vamos trazer as empresas da CIESP, né? Para claro, juntar as forças da CIESP, sem dúvida, para a nossa base, para o nosso programa, né? Não, então, justamente esse esforço aqui da conversa para levar para o nosso associado, e isso é uma coisa que a gente pergunta constantemente, o que a Apex tem para oferecer para o nosso associado. A gente está aqui representando, a Rita, eu, representando o nosso associado sentado aqui, fazendo as perguntas para entender a Apex, para entender o que a Apex pode ajudar as nossas indústrias da Zona Sul do estado da cidade de São Paulo, né, da Zona Sul, que possam partir para exportação. Exato. E principalmente as femininas, né? Exato. E agora a gente já sabe que, né, não só as empresas associadas que sejam de propriedade de mulher, mas que tenham, né, as mulheres gestão, né? Ali na sua gestão. Porque é uma presença muito grande. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, as indústrias do estado de São Paulo já não são tão novinhas. Então isso é comum você ter lá uma segunda, uma terceira geração na propriedade de empresa, e essas empresas que passam desse ponto, não empresas muito grandes não, elas já estão com uma gestão profissional. E aí, efetivamente, isso é um ponto que aqui na casa, até explicando das indústrias, a gente fala assim, uma indústria às vezes pequena. Não, a gestão dos assuntos, elas são feitas por profissionais das áreas. Então, aquela visão lá do dono que decide tudo já está só empresas muito, muito pequenas. Né? Cresceu um pouco, ela já conseguiu, por exemplo, exportar, nós já temos gestões profissionais. E os profissionais são dos mais diversos, né? E são das áreas, por exemplo, uma empresa ela vai ter uma área de alguém que vai cuidar da exportação. E aí, às vezes, é diferente o gênero de quem está na propriedade da empresa, quem está na gestão da empresa, quem está na gestão do departamento. Então, o mundo tá ficando muito diverso, graças a Deus. Ainda bem. E aí, isso já tem mudado. E a gente tenta aqui trazer esse nosso bate-papo justamente para tentar fomentar algumas de nossos associados para que possam aderir ao programa. Exato. E possam lá fazer mais número. Quanto mais número, melhor. E a gente torce, né? A gente sabe que o câmbio não está... Já faz tempo que a gente tem perdido uma parte do protagonismo industrial, né? Assim, então mudou o perfil. A gente até precisa, até uma pergunta que eu queria fazer sobre que tipo por exemplo, essa missão que teve 20 empresas, que tipo de produto foi para lá? Foi até de cosméticos. Cosméticos? Cosméticos foram o principal, assim, que o Brasil é uma potência nos cosméticos. Nos cosméticos. E aí, Luiz, essa oportunidade é relevante, né, de explicar que, no geral, né, de maneira geral, os produtos da Apex, os apoios, né, os serviços da Apex, eles sempre vão acontecer de acordo com algumas dimensões, né, que a gente observa. Então, por exemplo, porte. Nós temos produtos que, de fato, são dedicados a empresas de um porte menor e de um porte maior. Faturamento, né, consequentemente. Outra dimensão importante são exatamente esse caminho que eu já vi que você... foi por ele, setor. Quais são os setores, né, que de fato são apoiados pela Apex por meio de um determinado projeto? Então, a gente tem setores de indústria, setores de serviço e setores do agronegócio. E onde é que as mulheres se posicionam dentro desse programa? Onde é que elas se destacam? Quais são os setores que elas... Alimentos e bebidas, Rita, alimentos e bebidas. Então, a gente tem esse estudo de quais são os setores onde a gente tem maior representatividade. Né? Então, assim, antes de entrar nos setores de bens, setores de serviço,
Então, isso nós, na nossa base, refletimos uma realidade que é geral. Tá. A alta representatividade de empresas lideradas e de propriedade de mulheres em setores de serviço, né? E aí vem alimentação e bebida, vem moda, né? Cosméticos, e a gente sabe onde o setor que tem uma alta representatividade, máquina e equipamento. Olha que interessante. Máquinas e equipamentos é um setor que a gente também tem uma presença interessante. E aí, seguido, né? Tecnologia é um setor onde a gente também, né, tem uma representatividade bacana, ou seja, ela é uma representatividade, de certa forma, né, bastante transversalizada, que também reflete essa composição, né, da base exportadora brasileira, né? Exatamente. Onde é que a gente tem mais empresas exportando? Alimentos e bebidas, né? O Brasil tem um potencial para fazer, tem uma competitividade aí, né? Exatamente. Outros setores nem tanto, né? Estão mais importadores, né? E a gente tem buscado também, né, jogar a luz para alguns setores que eventualmente não são aqueles setores tão tradicionais, né, com os quais a gente trabalha, mas são setores com uma representatividade feminina importante, existente, ou importante no sentido de a gente concordar que é importante ampliar, né, e fortalecer, como, por exemplo, o audiovisual. Olha. Então, recentemente, a gente também lançou um programa específico para mulheres do audiovisual, né, porque a gente sabe desse potencial e sabe, né, das oportunidades internacionais que a gente tem. Audiovisual inclui áudio, vídeo e também a parte gráfica, a parte de criação, a parte de editoração? Não. Aí nós temos um projeto específico de essa editoras. Parte de design, porque as mulheres são muito fortes no design gráfico. No audiovisual que a gente está falando, né, e o seu ponto é importante, porque a depender de onde você está, né, aplicando aquele conceito, pode ser que ele tenha, né, seja mais amplo ou não. Mas aí realmente assim, são as produções de filmes, curtas, né, documentários e até games. É engraçado, né? Eu tenho percebido realmente uma participação mais expressiva das mulheres na área de cinema. Sim. Eu não tinha essa ideia. Forte. Eu vi também outro dia um estudo sobre isso, né? E nos interessa especialmente, por exemplo, esse setor, como eventualmente outros setores que a gente, a partir de agora, venha também a focar, né? Porque são setores que não só têm uma alta representatividade feminina, e que a gente, né, entende o potencial que tem de geração de negócios, né, por meio de contratos, de distribuição, por exemplo, coprodução, que é o caso do audiovisual, mas também são setores que, justamente por terem, né, uma presença feminina importante, são os setores que carregam e transmitem mensagens. Então, por exemplo, hoje, com tudo isso que a gente falou lá no começo da conversa, do porquê ter um programa dessa natureza, né, do porquê buscar o empoderamento, a autonomia econômica, né, porquê buscar essa equidade, né, por que a gente não tem, né, o 50-50, né? A gente sabe, por exemplo, que um filme dirigido por mulher é muito diferente um filme dirigido por homem. Se eu pego o mesmo tema, né, a mesma abordagem, o olhar, a perspectiva. Então, existe, inclusive, uma parceria muito interessante, né, da ONU Mulheres com o Instituto Mais Mulheres no Audiovisual, que é o nosso parceiro nesse projeto, para dedicar esforços em relação à reprodução de estereótipos, né, por meio da produção audiovisual, né, do conteúdo audiovisual. Então, a gente acha que por meio desse apoio a alguns setores, né, que são, digamos assim, mais sensíveis e estratégicos na agenda. Perfeito. Na comunicação. Exatamente. Até numa propaganda, né? Exatamente. Agora eu queria voltar para um tema que eu tenho visto muito recorrente, né, discussão muito recorrente, que é a desmistificação
do comércio exterior para os pequenos, né? Normalmente os pequenos entendem que não é para eles, que eles não têm essa capacidade, isso de uma forma geral. Como é visto pelas mulheres? Também desta forma? Também desta forma, e talvez com outras camadas de preocupação e de percepção de barreiras e de barreiras reais, né? Sim, sim. De barreiras eu acho reais. que essa questão da desmistificação, né? Não só das mulheres, mas de uma forma geral, é um conceito bastante difícil, né? É difícil de a gente reverter, Rita. E a gente sabe, né? Até por meio do CCX, né? Sim. Trabalhando com as exportações indiretas, Sim, né? Com esse sim. apoio, predominantemente, por exemplo, no PAEX. Sim. De maneira geral, a recomendação que é feita pelos especialistas em comércio exterior que estão atendendo individualmente as empresas que são predominantemente iniciantes olha, dê seus primeiros passos com o apoio de uma comercial exportadora. E depois, né, você vai fazendo sozinho. E né, veja que é possível. Né? Ela pode seguir das duas formas. Com uma comercial para determinados mercados, com uma trading para determinados mercados, e sozinha também, para outros mercados. Mas a questão que eu percebo, né, já atuando no mercado há algum tempo, é justamente mostrar que é viável, que é possível. Que isso não é um mercado destinado só a grandes empresas. A containers. Exato, não. É possível. Dependendo, inclusive, de setores, eles são até menores, pequenos, né? Os volumes de exportação, por si só, são menores, né? E que é viável. Exatamente. E a gente tem casos e casos, e vocês certamente terão também, de possibilidades, né? De possibilidades. E aí, então, esse é um trabalho árduo, né? Que vocês devem estar fazendo, imagino. Fazendo, assim, fazendo e ao mesmo tempo conhecendo muito, né? Por conta de que pode muitas vezes alguém perguntar, mas que diferença é essa, né? O que é tão diferente, em que é tão diferente você capacitar uma empresa liderada por mulher e uma empresa não liderada por mulher para exportar, né? E aí o que a gente olha é que todos esses fatores que a gente discute na perspectiva do empreendedorismo feminino para qualquer atuação que seja, quando a gente leva para o contexto dos negócios internacionais, essas perspectivas se potencializam, né? Então, por exemplo, acesso a financiamento, que a gente sabe, né? Que são os grandes gargalhos. A própria questão do tempo, da disponibilidade. Então, por exemplo, eu ter uma proprietária de empresa viajando, fazendo uma viagem internacional para uma rodada de negócio e o impacto que isso tem, por exemplo, em dinâmica familiar, né? Em cuidado de filhos. Uma coisa é eu vir aqui, né? Morar no interior de São Paulo, vir aqui e participar de uma rodada. Outra coisa é eu ir para outro país. Então, para a perspectiva feminina, muitos dessas exigências, né? E dessas condições dos negócios internacionais, ela de fato, né? Se torna potencializada, né? Nesse contexto como um todo. Agora, é isso, Rita. Por outro lado, onde que a gente às vezes encontra um diferencial muito interessante, que não é o diferencial da desvantagem ou da potencialização da dificuldade. É o diferencial competitivo em termos de valor agregado, em termos de storytelling, em termos, né, São as vantagens do comércio exterior, da inserção internacional. E do negócio de mulheres. Sim. Então, eu brinco que eu faço assim uma pesquisa não né, sistematizada nem nada, mas toda vez que eu tenho oportunidade de participar de uma rodada de negócios, né, ou seja, qualquer oportunidade que eu tenha de interagir com compradores, eu sempre faço essa pergunta. O que é que você acha que é assim diferente? Negociar com uma empresa liderada por mulher e uma empresa que não seja liderada por mulher? Quais são as respostas? Diversas, mas existem 3 aspectos que são muito recorrentes. O primeiro, que é realmente dessa percepção do storytelling, né? A percepção de que
no geral, jornada, né? o negócio liderado por mulher, de propriedade de mulher, ele sempre tem uma história muito interessante por trás. Tem uma jornada, como começou, né? Como começou. É a jornada feminina, né? A jornada feminina, ou então, Luiz, por exemplo, aquela história né, clássica da mãe que desenvolveu uma tecnologia porque tinha um filho com uma questão que precisava ser resolvida, né? E aí aquilo tudo acaba trazendo, né, uma motivação mais profunda, né? Uma motivação mais profunda, ou então negócios que às vezes são desenvolvidos não pensando na empresária, mas na comunidade, sim, né? é naquela coisa da mulher típico, abraçar a comunidade e cuidar melhor do entorno. Exato. Isso é e aí típico até um contrassenso, feminino, né? Contrassenso, é uma ruptura, né? Porque tem aquela coisa do sair para caçar, né? Tipo, que a gente tem do vendedor que vai lá viajar para buscar um pedido, e tem aquela coisa que está indo a mãe para cuidar de toda a sua prole, né? Cuidar de toda a empresa, cuidar de todo mundo que trabalha junto, aquele abraço que a mulher dá no negócio que o homem não dá, né? Mas isso é uma das características dessa pesquisa da ONU Mulheres, de negócios dirigidos por mulheres, porque ela retorna para o seu entorno. Ou seja, não só para a sua família, mas para o seu entorno. Não, quem está comprando lá sabe que aquela empresa vai estar mais bem cuidada. Por isso que a gente tem realmente, mundialmente, internacionalmente, essa construção de compradores. Né? Então, hoje a gente já consegue entender esse grupo de compradores que estão interessados neste tipo de ele vai ter uma negócio. melhora. Mas você estava no 3 pontos, a gente interrompeu. Quais são os outros? O segundo ponto é a questão da transparência. Posso atender, não posso atender. Objetividade. A clareza. Então, há uma recorrência em relação ao quanto a negociação com negócios liderados por mulheres transmite uma sensação de confiança diferenciada, né? Em termos dessa transparência. Objetividade. Passa por objetividade, né? Mas, sobretudo, nessa questão de, olha, do eu posso, eu não posso. Ou eu não posso agora, mas quando é que isso pode acontecer, né? E um terceiro aspecto, né, que é sempre salientado, é exatamente a disponibilidade de adaptar, a disponibilidade, sabe? De atender realmente a flexibilidade, a perspectiva do cliente, né? No sentido disso, né? É um aspecto ou do produto, melhor serviço, ou da embalagem. Servir melhor, né? Do atencioso, atendimento. Um serviço mais atencioso. E sobretudo disso, da entrega, né? Não, eu posso, né, rever, eu posso reformular, eu posso, né, reposicionar. Então, é interessante, né? Digamos, né, a gente estava na linha ali dos desafios, né, para os pequenos exportarem. E aí, nesse caso, a gente sabe, né, como a gente falou aqui no começo da resposta longa, né? A gente tem ali as barreiras, né, esses desafios que a gente já conhece e são potencializados. E vocês descobriram esses grandes marcos, essas grandes qualidades. Essas vantagens competitivas femininas, internacionais. E é isso que eu ia te comentar. São internacionais, são são brasileiras. Não são brasileiras. São vantagens competitivas que, inclusive, a própria ONU, como eu comentei, a ONU Mulheres, destacou. Exatamente. E são melhores pagadoras, inclusive. Exato. Aí, dizem os bancos. Exatamente. Dizem os bancos, né? Que são as mulheres, né? Que menos se tornam... Não, e tem uma coisa interessante também que vocês estão falando. Nós estamos falando aqui de mulheres donas de negócio, geralmente donas de negócio, tudo, né? E tem uma... a gente... eu sou de empresa familiar também, aqui nós estamos falando de empresas familiares. O CIESP, ele tem uma característica que temos de empresas familiares, e tem agora saído alguns estudos, né, sobre valorização da marca. As famílias, os negócios geridos por famílias, eles têm uma rentabilidade para o investidor. O investidor é o banco, na verdade, você toma dinheiro no banco, às vezes você não faz parte de um pequeno, ele toma dinheiro no banco. Então ele é o melhor pagador e ele paga um retorno melhor de investimento.
ele também tem valorizado mais as marcas, porque é o nome dele, Sim. então Reputação. a marca fazer. Reputação, exato. Também acaba tendo uma percepção entre valor e qualidade melhor, porque como está se colocando o próprio nome, o próprio brio daquela coisa, não é um produto genérico, não é uma coisa que às vezes no corporativo acaba se perdendo, às vezes acaba entregando mais pelo mesmo valor. Então, assim, essa percepção. E imagina com as mulheres. Então, a coisa melhora muito mais ainda. Com as características já são natas delas, né? do empreendedor direto, né? Do aquele empreendedor que é o empresário à frente com o nome do seu produto, com aquela responsabilidade. Imagina se for uma mulher. Então, assim, a coisa fica melhor ainda. Então, assim, essa percepção hoje tem as maiores marcas, né? Até aconteceu um negócio interessante. Aí você vê assim, no caso não é uma mulher, é um homem, o Giorgio Armani faleceu e deixou no testamento dele que a marca dele tinha que acontecer isso, aquilo, e ele escreveu lá que ele quer que seja vendido para um grupo que não pode cair na mão de uma corporação, digamos, só financeira. Uhum. Ele quer uma corporação de dono. Uhum. De dono, aquela que tem alguém, uma família, que pegue e que use tem um olhar por uma questão, né? olhar para ter a preservação que é o gosto daquele que está produzindo, né? Uhum. E aí levar a sua marca. Mas isso é bastante interessante, se junta com esse mundo feminino, então ainda o olhar fica melhor ainda, né? E vale a pena comentar uma outra perspectiva, né, em termos dessa vantagem competitiva. E aí, de novo, olhando para o mundo e não né, só para o Brasil, que em relação a esse esforço, né, de diversidade e inclusão, justamente porque ninguém é bobo e ninguém quer ficar sem né, ter renda. Né? Os países querem que as pessoas, né, todos os países sejam produtivas, claro, né, e tenham a sua autonomia econômica. Então, vamos favorecer todos os grupos, claro, e o acesso de todos os grupos a essas oportunidades. Né? Grupos que às vezes, né, não têm tanto acesso ou tanta oportunidade, vamos gerar para realmente deixar todo mundo, né, nessa agenda. Então, Luiz, o que é que a gente vê? Alguns países, por exemplo, hoje já possuem políticas de compras públicas, os próprios organismos e programas da ONU que favorecem a diversidade e a inclusão em cadeias de suprimento. Tenta equilibrar Isso, então eu quero diversificar minha cadeia de suprimentos. Então, de novo, esse evento, né, que aconteceu aqui em São Paulo, ontem e hoje, da WeConnect, que é essa ONG, né, que trabalha com a diversidade e inclusão nas cadeias de suprimentos de multinacionais. Então, o que essa organização faz? Ela busca essas grandes corporações para se associarem, identifica as demandas dessas grandes corporações e busca a oferta em empresas lideradas, no caso, né, propriedades de mulher. E ela certifica essas empresas, né, que são as empresas de mulheres, a Women On. Né? Então, eles fazem essa certificação. E o que acontece é que essas corporações que ou para acessar as compras públicas ou para trabalhar com a sua imagem, com o seu ESG, com as suas responsabilidades, elas querem diversificar as suas cadeias por conta, às vezes, no momento inicial, de atender, né? De ter alguma compliance, enfim, alguma condição, mas depois começam a perceber a vantajosidade disso, né? E vão ampliando essa perspectiva de diversidade e inclusão em cadeia de suprimento, não só na sua própria, como na de fornecedores que ainda não têm esse tipo de prática. Então, exatamente. Então, ou seja, não é, né, um esforço isolado e é um esforço que acompanha um movimento global. Muito bom, muito bom. Bom, a Apex sempre se diferenciando, né? Eu já trabalho com a Apex há muitos anos e, enfim, tenho um contato muito próximo e conheço os programas de uma forma geral e realmente são muito importantes. E esse lado feminino que está sendo destacado, né,
é uma prova de que é possível e que esse olhar merece, né? As mulheres têm esse olhar diferenciado no sentido do trato do negócio e que precisa ser explorado. Primeiro precisa ser desmistificado e explorado, né? Exatamente. Então, eu não vou me lembrar exatamente agora, assim, o detalhe do exemplo, né? Mas vocês vão confiar em mim que é um exemplo real de comparar o valor de uma exportação feita pelo Exporta Fácil dos Correios, uma caixa com um produto de altíssimo, mas altíssimo valor agregado. Se não me engano, eram lenços, alguma coisa assim, e o valor de um container. Né? Então, é muito interessante. Aí, só voltando, então, para a sua pergunta, né, Rita? Por que a gente, de fato, precisa diferenciar? A gente precisa desmistificar. E, sobretudo, essa desmistificação, Rita, eu acho que passa por, primeiro, olhar para o modelo do negócio e para a proposta de valor do negócio. Né? Justamente porque aí a gente vai entender a estratégia. Sim, sem dúvida. E não vamos cair na generalização, né? Que vai gerando justamente essas distorções, né? E vai limitando mesmo as oportunidades. Mayra, para a gente concluir, qual é o conselho para essas mulheres? Eu vou dar um conselho que agora, como psicóloga, né? E é um conselho que a gente até falou deles nesse evento, né? Da WeConnect. Quando a gente, assim, a empresa, né, quer exportar, ou mesmo que não seja nesse momento a escolha dela, a gente fala muito, né, Rita e Luiz, no mindset global, né? Que é o pensar global, que é o pensar internacional. Né? Então, eu posso não ter domínio de idioma e posso ter um pensar, né, global, claro, de ir além. sem dúvida. Eu posso nunca ter feito uma viagem internacional e posso, né, ser uma pessoa com um mindset global que a gente fala, né, com pensar global. Então, foi feita essa pergunta lá no evento, e aí eu acho que é a mesma resposta que eu gostaria de dar aqui, que antes de pensar, né, tem que fazer, se qualificar, formar preço, logística, marketing, né, Luiz? Tudo isso que a gente sabe que a empresa vai ter que fazer, mas é esse conselho, né? Eu não sei inglês. Põe o site em inglês. Isso não é o problema. Põe o perfil em inglês, né? Porque você vai ampliar a sua visibilidade. Vai fazer uma viagem internacional de turismo, faz uma agenda de negócios também, né? Essa exposição, né, para o mundo, essa exposição que aí, na psicologia, a gente tem uma área muito interessante que é da competência e da inteligência cultural. Que é isso, você não precisa, né, ter o domínio de uma cultura para entender, né, qual é a necessidade dela, né, qual é a perspectiva dela. Então, eu acho que seria esse o conselho, né? Mesmo que a gente, né, as empresas não estejam exportando ou se sintam, né, se percebam muito distante disso, mas eu acho que as pessoas, sobretudo, que estão à frente dessa empresa, né, começar a olhar o que seria essa empresa, né, em outros países, buscar, por exemplo, empresas parecidas, né, com a dela, mas que estão ou já exportando ou estão, né, são operando em outras culturas, outros países. Então, eu acho que esse aí acaba sendo, assim, um pano de fundo para tudo, né? Que é o que a gente chama, assim, da parte da atitude, né, das pessoas. Eu acho que isso é o fundamental, é a atitude. É o primeiro passo. Não, e o valor da cultura brasileira, né? Porque nós temos coisas, assim, riquíssimas aqui, que são super valorizadas lá fora e que a gente não dá bola. Não dá valor, não conhece. Não dá valor, não conhece. E é a mesma coisa quando você vê alguma coisa de fora que é diferenciado e às vezes se paga mais por isso. Então, assim, em algum outro lugar, aquilo que é uma commodity aqui, que é uma coisa do dia a dia, pode ter um valor enorme lá, né? Ainda mais com o carinho brasileiro, né? O carinho feminino. É isso.
Muito obrigada, Mayra. Eu que agradeço. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como é que faz o nosso associado para participar do programa? Onde ele deve buscar o site? Depois a gente coloca aqui nos comentários do vídeo. Mas assim, o que ele deve procurar? Eu precisava desse caminho das pedras na aí. Na página, a gente pode depois disponibilizar QR Code para facilitar e tudo, mas entrando no site da Apex, apexbrasil.com.br, tem a área do Fale Conosco. Quando a empresa envia para a área do Fale Conosco, né, o registro, olha, eu quero fazer parte da base da Apex Brasil, quero fazer parte do programa Mulheres e Negócios Internacionais. Então, a nossa equipe já inicia o processo de cadastramento. Nesse processo de cadastramento, a partir do momento em que a autodeclaração de que a empresa é liderada por mulheres, aí essa empresa já passa a fazer parte desta segmentação da base, portanto, do nosso programa, que não é uma ação, é uma estratégia. E aí vai recebendo não só as divulgações das nossas ações, né, como um cliente da Apex, né, qualquer cliente recebe, mas também vai recebendo, sobretudo, a divulgação dessas iniciativas mais específicas, né, não só nossas, mas também de parceiros. E lá tem uma área, por exemplo, específica do programa de notícias, para poder acompanhar o que está acontecendo, para a gente poder divulgar, para poder... Porque, assim, uma coisa a pessoa se inscrever, outra coisa, primeiro ela quer dar uma olhada como é que está indo, desde 2023... O que está acontecendo, saber dessas notícias. Nós temos a página do programa. E depois a pessoa acaba se engajando, ou seja, o empresário, a empresária, a empresa, o pessoal começa a primeiro dar uma olhadinha, ver o que acontece para depois... Então, lá se procurar lá na Apex, tem a parte do programa. Isso, a página do programa com as notícias. Lá estão as notícias, o que está acontecendo, o que está rolando. Exatamente. Dá para entender até antes de fazer um cadastro, digamos, dá uma olhadinha, tá lá. Dá sim, tem esse conteúdo vamos tentar lá, replicar aqui. Vamos fazer isso. E aí vamos agradecer, né? Sim, com certeza. Foi muito importante a sua presença, O agradecimento é nosso, é uma oportunidade importante. Levar essa informação de que é possível, em primeiro lugar, desde que tenha-se iniciativa, não é? E se prepare minimamente para participar, e a Apex dá toda essa programação e esse conhecimento para que as empresas possam cada vez mais participar desses programas, enfim. E reforçando, né, Rita, quando não está no nosso escopo, né, não está na nossa... Né, no nosso portfólio, as parcerias, né, como a parceria com a CCX, né, que é uma parceria imprescindível, né, para esse trabalho como um todo, o trabalho da Apex como um todo, né, trabalho das pequenas, né, o trabalho também do programa, né, das mulheres, e a gente, né, nós estamos avançando também nessa parceria, né, considerando essa perspectiva de gênero. Então, eu né, gostaria, né, em nome da Apex também de agradecer vocês pela oportunidade. Em nome do nossa equipe, nós temos uma equipe nesse programa, então ele também tem uma governança transversal na Apex, nós temos representantes de todas as áreas da Apex atuando no programa, né, e isso também é um diferencial interessante, né, na minha opinião, porque ele traz, né, o engajamento, como a gente falou lá no começo, né, Luiz, não é só o programa de negócio, a gente não pode fazer para fora se a gente, né, não fizer para dentro também, para nós mesmos. E é isso, a gente está à disposição. Acho importante reforçar, e depois a gente organiza esse material, Luiz, para ser compartilhado. Fazer aqui, compartilhar. Inclusive com um contato mais específico para o PayEx, né? Porque, como eu falei, nós estamos num momento muitíssimo interessante de ter essa conversa, justamente porque o PayEx, né, que é o Programa de Qualificação para Exportação, ele acontece nos diferentes estados por ciclos, né? Porque ele é executado por meio de convênio. Então, a gente está começando o convênio de São Paulo, sabe? Os lançamentos foram agora recentes, né, Rita? Você deve ter acompanhado aí também. Então, 2.000 vagas, 2.000 vagas. E eu posso afirmar que é importantíssimo. Eu fiz parte, inclusive,
até na contratação, na base de contratação dos extensionistas. Aham. E é um nível muito bom, muito bom. Os extensionistas que são os especialistas, em comércio exterior. Que vão trabalhar junto às empresas, dando as Isso. informações, as orientações. Então, o nível dos extensionistas, por si só, já é muito importante, muito bom, que vai passar esse conhecimento para as empresas, né? Exatamente. Então, eu acho o programa PX fundamental. Muito bom. É sim. Muito obrigada. Eu que agradeço muito obrigada, pela sua presença, e por parabéns todo o por essa conhecimento. iniciativa. Sim, bater papo super aqui é ótimo. rica. Não, a gente adora. E provavelmente no futuro a gente vai fazer, porque os temas são dinâmicos. Sim, né? São dinâmicos. São dinâmicos. Sim, e aqui, né, já deixando alguns ganchos, né, a gente tem nesse ecossistema plataformas específicas, né, plataformas de promoção comercial internacional específicas para negócios liderados por mulheres, como do BID, que é o Connect Américas Mulheres, a própria Organização Mundial do Comércio, né, o ITC tem o programa She-Trades, que também, né, faz essa conexão, né, entre compradores e empresas, né, ofertantes. É muita coisa, tem viu, bastante Luiz? coisa, Mas é um privilégio e um tempo de qualidade, né, que a gente tem aqui para poder conversar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado a todos. Até mais.